Existe uma pergunta muito importante, mas poucas mulheres fazem para si mesmas. Eu realmente me sinto autorizada a viver a vida que eu desejo? Olá, eu sou a Mariane, terapeuta e mentora de mulheres, e hoje a gente vai falar sobre permissão e o merecimento feminino. A maioria das vezes a gente se pega pensando o que de fato é o problema. Será que eu faço menos? Será que está me faltando talento? Será que eu não tenho capacidade? Mas na verdade o problema pode ser outro. Muitas mulheres cresceram aprendendo sobre o merecimento, mas não da forma saudável como deveríamos aprender, mas de que a gente precisa estar sempre fazendo, a gente precisa estar justificando com a aprovação, com a nossa valorização, ou seja, eu só mereço se eu fazer. Já pensou numa frase assim? Para me conquistar o sucesso, conquistar o que eu desejo, eu preciso sofrer muito. Só sofrendo eu vou conseguir realizar aquilo que eu desejo. E a gente vai aprendendo isso na nossa infância, aprendendo que o amor, ele precisa ser merecido, que ele precisa ser conquistado através de esforços, de sacrifícios. E tudo isso vem através do aprendermos sermos boas filhas. Aquelas filhas que precisam ser boazinhas, que precisam sentar direito, que precisam se comportar, porque só assim elas vão ser amadas, elas vão ser reconhecidas. Quantas de nós não ouvimos assim? Você precisa ser boazinha, você precisa ser uma menina obediente, você precisa fazer coisas de menina. Isso tudo vai formulando dentro do nosso inconsciente, já que a gente, quando criança, a gente quer se sentir pertencida, a gente quer se sentir amado. Então a gente aprende a excluir aquilo que às vezes vai nos colocar em risco de sermos vistas. Por exemplo, se eu sou uma menina que eu estou sempre extrapolando, subindo nas coisas, alguém está me chamando a minha atenção, eu vou ouvir muito, você precisa ficar mais quieta, você precisa ser boazinha, você não é obediente, você tem que fazer o que eu mando. E aí eu entendendo que eu fazendo aquilo que estão me pedindo, eu vou ser reconhecida e amada. Então eu vou criar repressão daquilo que faz parte da minha essência. E aí eu vou reprimindo tudo isso. E aí isso vai crescendo, permeando dentro da nossa psique e vai se apresentando na nossa vida adulta de várias formas. E é justamente aí que começa a desenvolver. Aprendemos a ser boas mães, boas filhas, boas profissionais, aquelas que não podem errar, aquelas que precisam estar sempre fazendo, fazendo, e aquela percepção dentro da gente que eu ainda preciso fazer mais, eu preciso de algo mais. E isso vai gerando a sensação e reforçando a crença de não ser o suficiente. E nesse processo que muitas, na verdade a maioria de nós, vai instalando uma crença que o nosso valor ele depende de quanto a gente faz pelos outros. E não só pelos outros, pessoas do lado de fora, mas situações e até mesmo aquilo que a gente vai tentando provar o nosso próprio valor para a gente mesma. E quando essa crença vai sendo instalada e reforçada a todo momento a partir dos nossos comportamentos que a gente vai trazendo ao longo da vida, a gente vai instalando também uma culpa silenciosa que ela passa despercebida e a gente não vê que ela está ali. Uma culpa silenciosa por não ser o suficiente, uma culpa por não conseguir descansar, uma culpa de não sempre acertar, uma culpa quando a gente deseja mais da vida, uma culpa até mesmo por se colocar em primeiro lugar. E pouco a pouco a mulher começa a viver abaixo daquilo que realmente está disponível para ela. Ela não se sente autorizada em ser o sucesso, em ser a abundância, a prosperidade na própria vida. É muito importante a gente compreender algo sobre o merecimento. O merecimento não é algo que o mundo nos concede. O merecimento é uma experiência que ela é trazida internamente e ela é reforçada todos os dias. Você pode até ser uma mulher que prospera, que tem dinheiro, que tem uma carreira profissional, que tem um relacionamento, que consegue ter filhos, mas você pode ser uma mulher que não consegue sustentar. Ou seja, as oportunidades chegam para você, mas aquilo não fica. Fica por um tempo determinado. Todo o processo de cura, de transformação, a gente precisa aprofundar na nossa história.
Se a gente quer furar bolhas, a gente precisa olhar para as origens e fazer várias perguntas. Quem eu ouvia falando sobre isso? Com quem eu aprendi? Quem eram as mulheres que estavam ao meu redor? O que eu aprendi com essas mulheres sobre o determinado assunto que você está querendo especular nesse momento, onde você sente que não está sendo merecedora? Porque essas histórias, elas não começam pela gente, elas começam pelas mulheres da nossa família, da nossa linhagem ancestral. Então, todo o processo de mudança, de transformação, de cura, de reconciliação, de integração, a gente vai precisar olhar para essas mulheres e integrar isso. Por quê? Porque a gente aprendeu tudo. E aí a gente vai criando essas respostas de algo que a gente mesmo não chegou a entender qual é a nossa visão sobre isso. O porquê que eu mereço, o porquê que eu não mereço. Vieram de mulheres que precisaram sobreviver, que precisaram sustentar, que precisaram aguentar. Elas não tinham direito de escolhas, elas não podiam desejar, elas precisavam apenas fazer para caber no lugar. Então hoje nós somos os sonhos das nossas ancestrais. Elas fizeram um pouquinho para nós, para que a gente possa chegar até aqui. E não para a gente salvar elas, mas que a gente possa ter esse direito de escolha, de ganhar a consciência. E quando a gente fala sobre escolhas, é nesse momento, você está recebendo nesse vídeo a consciência do que é o merecimento, a permissão, e você decidir o que você faz com isso agora, daqui para frente. Se você continua paralisada ou se você vai fazer algo com o que você aprendeu hoje. O caminho do merecimento, ele anda muito atrelado com o caminho do feminino. A gente vai conhecer muitas mulheres na nossa caminhada, inclusive trago as próprias que eu conheci nos meus atendimentos, que cada uma tem uma crença sobre o merecer, em lugares diferentes da vida, mas que está sempre se apresentando. O desafio de furar essa bolha não é a gente ter que fazer mais, mas a gente acreditar que a gente merece. E quando a gente se pergunta o que eu quero viver, a gente entra no conflito interno, porque nós mulheres, a gente tem algo programado dentro da gente que a gente precisa de uma validação externa, que a gente precisa buscar preencher a expectativa do que os outros, do que o mundo, a nossa família, os nossos maridos, filhos esperam da gente. Então, há um confronto entre ser e o fazer. E o ser exige coragem e muita força para a gente sustentar aquilo que está sendo trazido da nossa essência. Tem uma verdade que poucas de nós sabemos, por mais que a gente saiba que a gente precisa fazer para a vida trazer para a gente trazer, a gente também precisa permitir, a gente precisa acreditar que a gente merece. Mais ainda, a gente se permitir a receber. Num lugar onde a gente está acostumada sempre a dar, fazer mais, mais e mais, muitas de nós temos dificuldade em receber da vida. E isso pode ser algo que está vinculado ao olhar na nossa relação com a nossa própria mãe. E hoje eu quero que você se faça a pergunta: aonde eu sinto na minha vida que eu não estou autorizada a receber? E essa vai ser a chave que vai trazer a porta para você trabalhar o seu merecimento. Eu quero te convidar a gente fazer um exercício sistêmico. Então, eu vou pedir para você estar num lugar tranquilo, num lugar onde você possa fazer esse exercício de forma silenciosa e que você também possa sentar. De preferência que você tenha uma cadeira. Você vai sentar nessa cadeira, mas eu não quero que você apenas sente. Eu quero que você senta nessa cadeira, sabendo que essa cadeira é a cadeira que te dá o protagonismo da sua vida. Eu quero que você feche os seus olhos, respire fundo profundamente. Sinta o ar entrando dentro dos seus pulmões. Respira fundo. E vai concentrando na sua respiração. Vai trazendo a presença no aqui e no agora. E agora imagina que você está ocupando o seu lugar no mundo. Não o lugar que as pessoas esperam que você ocupe, mas o lugar que você deseja, do fundo da sua alma, ocupar na sua vida. Crie essas possibilidades. Se é na forma de você relacionar com as suas emoções,
nas relações, com o dinheiro, com o trabalho, com a sua família. Vai trazendo isso para sua consciência, vai respirando devagar. E agora, eu quero que você repita, de preferência em voz alta, mas se você não puder, pode repetir mentalmente: eu me sinto merecedora da vida que eu desejo viver. Eu ocupo o meu lugar no mundo com dignidade. Eu me autorizo a viver de forma inteira. Eu me permito a receber amor, oportunidades e a prosperidade em minha vida. Vai respirando, sentindo o que essas palavras ressoaram dentro de você. É uma forma de você abrir o seu campo, de trazer essa permissão. Por mais que você às vezes não sinta nada, não veja, pode ter certeza que algo já mudou dentro de você. E lembrando que o caminho do merecimento, ele não é feito do dia para a noite, ele é construído todos os dias. E hoje a gente abriu esse portal para que você possa ocupar o seu lugar, se sentir autorizada e principalmente merecedora. Me conta aqui nos comentários como foi para você olhar para o merecimento, a permissão, se sentir autorizada e se você gostou de fazer esse exercício.